né? Tem uma passagem no livro, eu não me lembro qual deles, mas um livro aí que eu não cheguei a ler todo, mas eu li essa passagem de uma irmã, uma espírita. Ela até, nesse livro, ela trabalhava na Mansão do Caminho, lá na Bahia. E ela tomava conta das crianças. Fazia sempre o culto do evangelho em casa, junto com as crianças. E ela teve um infarto e morreu. Nesse infarto, ela foi fulminante, ela não ficou doente antes, ela morreu logo que deu o problema. Aí ela não conseguiu entender que ela tinha morrido, porque para ela estava emancipada pelo sono. O corpo estava lá na cama, ela estava fora dele. Ela não conseguia entender por que as crianças estavam chorando, por que as pessoas chegavam se lamentando e falando como se ela tivesse morrido e ela não se via morta. Olha, ela lidava com a doutrina um tempão, ela participava inclusive de reuniões mediúnicas. Mas é aquela história, depende do momento da alma e do nível de evolução dela. Ela não entendeu. Ela acabou indo junto com o corpo para ser sepultada. Porque ela não entendia, ela falou, mas por que estão levando meu corpo para onde? Ela não conseguiu entender. Aí, passado uns momentos, talvez umas horas, ela achou estranho que estava num lugar diferente, escuro, que ela não via nada, e ela começou a sentir o cheiro das flores que já estavam se decompondo. Aquele cheirinho ruim que fica flor dentro de vaso, né? Muito tempo assim. Aí que ela começou a refletir. Eu estava na cama, não conseguia levantar meu corpo, as crianças chorando, eu vendo lamentações, agora eu estou aqui no escuro, ela se viu apertada, não podia se mexer, o cheiro ali, ela se deu conta. Ela falou, eu morri. Eu morri. Nisso, ela fez a prece que ela tinha que fazer, que isso ela sabia, né? Ela começou a refletir tudo, entrou em prece. Nisso, ela viu uma luzinha que foi crescendo perto dela. Um pontinho assim aceso, e aquilo foi tomando volume, e ela viu um espírito que se chamava, eu nunca me esqueci, era um nome diferente, Liebe, irmã Liebe. Essa irmã participava das reuniões mediúnicas, que ela também ia, mas já era espírito, ela não era encarnada, ela era espírito que ajudava ali no socorro dos espíritos. Então ela chegou, aí ela falou para ela, falou, olha, eu estou com você desde antes da sua morte, porque quando nós percebemos que estava na sua hora, a gente começou a te ajudar, mas você não conseguiu nos ver. E depois nós continuamos com você, te ajudando, mas você não nos via. Durante o velório a gente falava, mas você não conseguia nos ouvir. Então os espíritos continuaram com ela. Aí eles aproveitaram o momento que ela abriu uma porta, uma janelinha, que teve a dúvida, e ali eles aproveitaram, aí pronto, saíram dali, né? Saíram, ela foi socorrida, entrou, né, no socorro da dimensão espiritual e pronto. Então, quer dizer, esse tempo é variável, de espírito para espírito, depende muito do nível de evolução, do apego que se tem ao corpo físico, às coisas desse mundo. Não demora tanto não, porque a espiritualidade não tem tempo, né? Para a gente aqui que tem, né? Mas para eles não. Até que ponto os acontecimentos cotidianos são influenciados pela força do destino ou o livre-arbítrio? Essas duas ações concorrem concomitantemente? Claro que sim. A força do destino não é bem o termo, né? Fenômenos naturais, fenômenos climáticos, desígnios de Deus, provações e expiações. Falar em força do destino dá a impressão que são coisas que nós não podemos mudar, aí não adiantaria ter livre-arbítrio. Porque se nós temos o livre-arbítrio, nós temos muitas possibilidades de mudar muitas coisas que estão aí em torno de nós. Então isso está sempre junto. O fenômeno natural existe, sempre existiu, vai continuar existindo, mas a gente percebe que ele está cada vez mais devastador, não é? Está piorando cada vez mais. As tempestades estão mais intensas, né? Tudo, e quando elas vêm, os efeitos são cada vez piores, cada vez mais trágicos. Isso é agravado
pela ação indevida do homem. O homem não é responsável única e exclusivamente pelo que está acontecendo. Não é o único responsável. Fenômenos climáticos sempre existiram e vão continuar existindo. Isso é próprio do planeta. Não é? Se vocês não leram ainda aquele último capítulo da Gênesis, Sinais dos Tempos, vocês vão ver isso ali. Vão ler isso ali. Não é? Ali não tem ninguém ali, não tem espírito nenhum ali culpando a humanidade das coisas que acontecem, apenas dizendo que esses fenômenos estão estreitamente ali atrelados com o livre-arbítrio, nos seus pormenores. Tem até, faz favor, Gênesis aí, que eles estão unidos nos pormenores com o livre-arbítrio do homem. Lá no finalzinho. Aqui, ó. Esse duplo processo, que é o processo moral e o processo intelectual, porque esses fenômenos, essas tragédias têm esse objetivo, realiza-se de duas maneiras. Uma, lenta, gradual e insensível, é aquela que a gente não vê, que vai acontecendo no dia a dia que a gente não vê. E a outra, por modificações mais bruscas. Cada uma delas resulta num movimento ascensional mais rápido, o qual marca com sinais nítidos os períodos progressivos da humanidade. Foi o que a gente viu aí, né? Mais rápido e mais agressivo. Aí, olha que importante, ó. Esses movimentos subordinados nos pormenores ao livre-arbítrio dos homens são, de alguma forma, fatais em seu conjunto, pois são submetidos a eles como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas. É por isso que o movimento progressivo é algumas vezes parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, outras vezes será geral. Então, todos esses fenômenos que acontecem estão subordinados aí nos pormenores ao nosso livre-arbítrio. Então, o homem é muito responsável, ele não é culpado, ele tem parcela de responsabilidade nisso tudo. Então, esses fenômenos nós nunca vamos poder evitar. Flagelo destruidor, nós não vamos poder evitar. Esses estão fora. Nós falamos domingo aqui nas causas atuais e anteriores das aflições. Nas causas atuais e anteriores, os motivos são os mesmos, só que as ações não foram feitas hoje, foram feitas em outra fase aí da vida desse espírito com outra personalidade. Mas entre as causas de sofrimento que nós não podemos evitar, estão aí a perda de pessoas amadas, perdas de bens materiais que muitas vezes nós não podemos evitar, né? Uma situação dessa, né? Nós podemos evitar uma perda material fazendo um bom negócio, arrumando bem a situação, pensando, trocando ideia quando for fazer um negócio, para não fazer um mau negócio, né? Temos que fazer um estudo bom. Aí a gente pode até evitar uma perda material dessa forma. Mas perdas materiais, algumas, provocadas por flagelos, a gente não pode. Como que uma família pode imaginar que um morro que está lá cheio de vegetação, que nunca incomodou e nem é tão perto assim, vai cair em cima da casa dela e vai arrasar com a casa dela? Né? Não vai. Quer dizer, então isso é o tipo de coisa que a pessoa não pode evitar. São males que nós não podemos evitar. Ah, mas a gente não pode evitar, então somos inocentes? Somos os inocentes de hoje e os culpados de ontem. Porque não é por acaso também que aquele morro caiu em cima daquela determinada casa e não da outra. Então são esses resgates que a gente faz. Né? São as escolhas que nós fizemos, sendo agora colocadas em prática, e a gente tendo que dar o testemunho. Né? É o batismo de fogo. Então, nesses casos assim, são fenômenos naturais, estando ali, auxiliando, melhor dizendo, as almas que precisam fazer seus resgates, que precisam espiar ou provar. Essa pergunta foi até feita por mim. Quando eu fiz essa pergunta, eu não imaginava os fenômenos climáticos, imaginava os acontecimentos cotidianos mesmo, a escolha de casamento, a escolha de profissão, mas de qualquer jeito está entrelaçado. Exatamente. Esses fenômenos naturais, assim, corriqueiros, como você está falando, os mais importantes são escolhidos pela alma antes de nascer. Entre eles está
o lugar que vai nascer, a cultura que vai nascer, porque isso influencia muito na vida da pessoa, né? O casamento, a união matrimonial, se vai optar por ela ou não, né? Porque muitas vezes a pessoa não vai optar por isso, porque os planos dela não incluem casamento. Ela tem outros planos que o casamento poderia atrapalhar, né? Uma vez perguntaram ao Chico Xavier por que ele não se casou, por que ele não estava incluído isso nos planos dele. Ele falou, porque casamento, no plano que eu escolhi, né, na prova que eu escolhi, atrapalharia a minha vida. Atrapalharia o desenvolvimento da minha atividade mediúnica. E realmente, porque toda a vida dele foi voltada para isso. Ele não tinha vida própria. Ele mesmo disse, eu não tenho paz. Tanto que até no filme é interessante que o Emmanuel fala para ele que ele levasse as pessoas, então, aquilo que ele nunca teve. Que era paz, que ele nunca teve. Ele não tinha paz nenhuma, porque ele estava sempre cheio de espírito em volta, vendo o tempo todo, né? Isso não é para qualquer pessoa, não. Isso é um tormento. Isso é um tormento, né? Ele falou, cada hora que você olha para um lado, tem uma criatura ali. Quer dizer, você não se sente nunca, né, só assim, numa situação de privacidade. Então, essas escolhas aí, profissão, principalmente profissão. Então, olha, o casamento ou não por ele, né, optar ou não, a família que vai nascer, a cultura que vai nascer, a profissão que vai ter, isso é a escolha que o espírito faz antes. Porque essas coisas são determinantes na vida da gente, né? Isso é determinante na vida da gente. A profissão, principalmente, ela é determinante na vida da gente. Então, é importante que essas coisas são feitas antes. Mas aí você vê, depois que... então eu não posso escolher? Eu tenho que fazer aquilo ali? Bom, pode escolher antes. Depois tem que aguentar, né? Escolheu antes. O livre-arbítrio já começa, a ação dele já começa na oportunidade que a alma tem de escolher as coisas para ela. Nesse nível de evolução que nós nos encontramos, dificilmente há uma imposição de Deus para as coisas que a gente faz. Ele permite a escolha. É claro que quando uma alma quer provar e espiar muita coisa que ela não vai ter condição, aí Deus não permite. A equipe espiritual que trata disso não deixa, porque sabe que vai ser uma encarnação perdida, né? Agora, dentro ali, né, da lógica direitinho, quer dizer, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para a gente poder evoluir nesse mundo. Então, essas coisas concorrem sim. As coisas do mundo, por exemplo, o livre-arbítrio, ainda dentro dessa questão. Você fez a escolha de uma prova. Agora, como você vai se desenvolver, enfrentar essa prova, isso não está destinado a você. Não tem isso como destino. Se você vai dar certo ou não. Aí vai depender mais ainda do seu livre-arbítrio. Como que você vai se comportar diante da escolha que você fez? Você pode se comportar de uma maneira revoltada, com raiva de ter escolha, que tem gente que fala assim, o quê? Eu escolhi isso para mim? Eu escolhi casar com fulano? Devia estar maluca ou maluco? Tava não, tava bem lúcido, por isso que escolheu, né? As escolhas que a gente faz são muito certas. Como é que eu pude escolher morar onde eu moro, na cidade onde eu moro? Como é que eu pude escolher essa profissão que eu tenho? Escolheu sim, porque ali estava a oportunidade do resgate para se fazer, né? Aí sim, depois, quando as provas chegam, aí como nós vamos encarar essas provas, como nós vamos proceder, né? Aí o livre-arbítrio que entra. Se não tiver muito bem, se revoltar, vai passar tudo de novo, né? Então é melhor aguentar, né? Fazer o quê, né? Existe a possibilidade de uma pessoa que tenha se suicidado há mais de 20 anos, dizendo que o fez por não ter conseguido o amor de alguém, voltar como filho desse alguém?